Quantos livros você comprou no último ano? Um? Dois? Talvez três? E quantos por cento da população você acha que tem esse hábito? Quantos brasileiros você acha que compraram um livro no último ano? 50% da população? Metade? Um pouco menos? 30? 20? Pessoal, eu estava dando uma olhada numa pesquisa realizada pela Câmara Nacional do Livro e do ano de 2024, os números são bem alarmantes. Apenas 16% da população comprou um livro no último ano. Mas e aí? Qual será o grande motivo de por que ler é tão difícil no Brasil? A gente vai focar aqui em diversas fontes de ataque a esse problema, porque isso é um problema persistente, que já ocorre há muito tempo no Brasil. Pelo que a gente consegue perceber, isso vai continuar existindo de uma maneira no presente e, continuando assim, o futuro também vai continuar da mesma forma. Nesse vídeo, a gente vai apontar como o preço do livro é uma coisa que afasta o leitor, como a falta de tempo é outra coisa que afasta o leitor também, como o desenvolvimento dos leitores através dos planos nacionais de literatura acabam deixando o aluno longe dos livros, vendo o livro como uma atividade escolar e não como uma atividade para a vida. E depois fazer um panorama geral utilizando essa pesquisa de base para a gente dar uma olhada nos dados. No ano de 2006 foi criado o Plano Nacional do Livro. Na época, o ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e já nessa época, o preço do livro era uma coisa que se era discutida. Sempre foi muito caro ter acesso a livros no Brasil. Então, dentro das pesquisas, o primeiro tópico que vai aparecer vai ser que o livro pesa no orçamento. Cerca de 38% dos entrevistados vão colocar o livro como um peso no orçamento. A gente tem que sempre relembrar que um livro, aí no valor de R$60, às vezes vai comprometer uma conta de luz, às vezes vai comprometer um aluguel, e a pessoa, quando for colocar na balança, ela vai acabar enxergando o livro não como um produto para ser consumido, ela vai acabar colocando o livro como uma extravagância. O segundo ponto que mais pessoas colocam por não realizarem leituras é a falta de tempo. E aí a gente pode pensar na escala 6x1. Quantas pessoas será que não são impactadas, né? Quantas pessoas vão ter ali o seu domingo somente de descanso, entre aspas, porque aí às vezes precisa fazer trabalho doméstico, tem atividade com filhos, tem outras atividades, né? Ficar um pouco de tempo com a família e vai acabar colocando o livro ali numa das últimas prioridades. E o terceiro ponto é a falta de lojas físicas, e a gente vai perceber que como a Amazon tem um grande impacto no fechamento de livrarias e com isso espantando cada vez mais o público. Para a gente entender sobre a formação do leitor no Brasil, a gente vai ter que fazer uma digressão e pensar lá na educação infantil, nos primeiros anos da escola, como será que é pensado para a criança se tornar no futuro um cidadão leitor? Quais serão os planos e como é desenvolvido isso dentro do cenário nacional? Para isso, claro, a gente vai usar sempre pensando aqui nas escolas públicas, que são a maioria onde estão os alunos, e porque nas escolas particulares existe uma grande variação entre uma escola particular de bairro e uma escola particular de alto nível. Dentro dessas nuances fica muito difícil a gente capacitar uma por uma. É claro que também vão ter escolas públicas que vão receber mais incentivos, mais verbas, e outras que vão estar mais precarizadas. Mas como a gente pode cobrar ali ações dos políticos dentro das escolas públicas, a gente vai sempre seguir por essa via, beleza? Na educação infantil, os alunos já têm acesso a livros. A gente tem as bibliotecas, só que essas bibliotecas muitas vezes estão sucateadas. Quando os livros chegam, eles vêm para ficar um ano e aí sempre vai sendo renovado, né? A cada um ano, ou então algumas escolas acabam colocando como bienal, né? Com os cortes que a educação vem recebendo através do teto de gastos, cada vez mais as bibliotecas ficam mais tempo sem ser renovadas. E com isso, a formação do leitor ali na primeira infância já acaba sendo impactada. Mesmo com esses impactos, quando a gente vai pegar as pesquisas, pode dar uma olhada nessa pesquisa aqui. Só um parênteses, todos esses dados que a gente está trazendo vão estar aqui embaixo nas fontes. Quem quiser checar depois, quem quiser dar uma olhada, é só acessar aqui embaixo, na aba de descrição. Quando uma criança está ali entre os seus 5 até 10 anos, ela lê uma média de 7,27 livros no ano. Quando ela vai chegar ali dos 11 até os 14, ela decai um pouquinho, mas ainda mantém acima dos 7. Dos 14 até os 18,
é onde tem uma maior queda. E essas pesquisas também vão mostrar que no ensino médio, cerca de 45% dos alunos afirmam não ler nenhum livro, nem os que aparecem como atividades obrigatórias nas matérias de português e literatura. Dentro desse ponto, eu observei uma coisa muito interessante. Tendo contato com adolescentes ali na docência, um pouco tempo que eu estive nessa parte, muitos adolescentes gostariam de ter acesso a algumas literaturas específicas. A gente pode colocar como, por exemplo, o mangá e os quadrinhos. Aqui no Brasil, assim como os outros livros, os mangás e quadrinhos têm ficado cada vez mais caros e cada vez mais nichados no ramo de colecionismo. E quando a gente pensa nesse ramo de colecionismo, o cara que ele vai ter ali guardado na casa dele, ele não vai se importar de pagar R$100 em cada volume, R$80 em cada volume, numa edição completa. Ele vai montar a coleção dele e as editoras já sabem também que isso é uma prática que vai acontecer. Eles vão vender mais caro, com tiragens menores, e mesmo assim vai ser sempre o mesmo público que vai comprar. A gente pode ver isso por muitos canais que a gente tem aqui no YouTube que vão falar de mangás e quadrinhos também, e sempre vai ser eles demonstrando os livros, né? Olha como vai ficar bonito na coleção, olha essa capa para sua coleção. E isso, querendo ou não, acaba afastando leitores que vão iniciar. Eu vou dar um exemplo anedótico aqui, claro que ele não pode ser levado como via de regra, mas eu tenho um sobrinho que gosta bastante de cultura japonesa, de mangás e tal, e eu dei alguns que eu tinha aqui em casa para ele, mas, por exemplo, como ele vai conseguir comprar uma coleção inteira de um mangá de 20 volumes, com cada volume custando R$60, sabe? Fica um preço impraticável. É complicado a gente, como educador, se colocar à frente de outras distrações, né? O consumo de telas, por exemplo. Essa pesquisa também vai demonstrar que até entre as pessoas que compraram livro, até entre aqueles 16% de brasileiros que compraram livros no último ano, o que eles mais fazem no tempo livre não é leitura, é assinar serviços de streaming, acessar serviços de streaming, seja Netflix, seja YouTube. O segundo é descansar. A gente vai lembrar novamente, né, da questão da escala 6x1, e só em terceiro tá ali a literatura. Ou seja, o que falta, né? O que a gente precisa moldar aqui no Brasil para a gente formar novos leitores? Um segundo ponto que tem afastado também os leitores, como eu já tinha dito ali no começo do vídeo, agora a gente vai dar uma aprofundada, é a questão do monopólio. Quando a gente vai pensar na Amazon, grande maioria das pessoas acaba comprando por lá. Isso tem refletido um problema muito grande. Enquanto a Amazon e esses varejistas grandes conseguem colocar preços de desconto muito altos, as livrarias não conseguem aplicar o mesmo preço devido ao custo. E isso acaba colocando as livrarias numa competição desleal, e muitas das livrarias têm fechado, né? A gente pode colocar como exemplo a Livraria Cultura em São Paulo, que era uma livraria enorme e que fechou. Ou seja, se nem essas livrarias grandes estão conseguindo dar conta, imagina numa cidade pequena aí de 100, de 30, de 50 mil habitantes. Como será que vai ser para essas pessoas terem acesso ao livro se não for por uma compra online? Existem outras plataformas também que vão trabalhar com essas pequenas editoras, com essas pequenas livrarias com venda online, que é a estante virtual. Esse vídeo não é pago, mas eu uso bastante, eu recomendo para quem não conhece ainda a estante virtual. É um sebo gigante online. É claro que assim, a gente sempre vai falar para a gente procurar na cidade, procurar próximo de você. Às vezes tem um sebo, às vezes tem ali algum grupo de leitura, às vezes tem alguém que vende, para trazer para perto da pessoa também a literatura, né? Para fazer da literatura e da leitura um hábito comum, um hábito social. Aqui no Brasil, esse problema dos conglomerados já foi notado, e a gente tem a Lei Cortez, que vai falar para estabelecer um padrão de preço de capa por ano, para que esses grandes conglomerados não consigam ter uma vantagem sobre os menores, né? Que não se torne um monopólio ainda maior do que já é. Pensar em leitura vai muito além também da gente somente analisar essas questões de preço, né? A gente precisa também olhar para uma questão cultural. Aqui no Brasil, como eu já falei num outro vídeo, a gente é o segundo maior consumidor de tela do mundo. E isso também se reflete nas pesquisas de leitura. A grande maioria das pessoas, quando questionada, coloca acessar redes sociais, acessar serviços de streaming como sempre uma prioridade, que não gosta de ler. Então a gente precisa, como educadores, como agentes sociais, cobrar dos políticos novas tentativas, né? Novas formas de fazer
se aproximar da leitura, tanto as pessoas que estão em formação nas escolas, quanto as pessoas que já saíram, né? Como será que a gente pode incentivar essas pessoas a terem mais interesse, né? A mais acesso para a leitura? A gente pode também olhar para alguns outros países e entender o que tem dado certo. Na França, existe o cheque cultural no valor de 500 euros que podem ser gastos em livrarias. Será que tirar essa barreira do preço, talvez com a aprovação da escala 5x2, com as pessoas tendo mais tempo para fazer atividades prazerosas, será que isso seria uma alternativa? Pensar melhor a formação da leitura, fazer quando o aluno estiver em sala, quando o aluno estiver se formando como leitor, que ele não veja só o livro como mais uma atividade da escola, que ele veja o livro como algo que vai precisar seguir ali na vida dele, né? Quando a gente vai analisar hoje em dia com a baixa de leitura, a gente percebe que cada vez mais, mesmo tendo a leitura ali em redes sociais, cada vez mais os textos têm ficado curtos, mas a leitura acaba sendo algo que existe no dia, né? Como a gente vê através dos signos, e a escrita é um signo, a gente acaba tendo essa leitura e essa ilusão de leitura. Muitos dos adolescentes falam que leem, mas eles estão ali lendo em rede social, né? Não tem uma leitura aprofundada, uma leitura crítica, uma leitura que depois vai fazer ele refletir, vai fazer ele se engrandecer. Então é isso, pessoal. Todos os links aqui das coisas aqui embaixo para a gente discutir o que vocês acham que tem mais atrapalhado a leitura. Você acha que é o preço? Você acha que é o tempo? Você acha que é a falta de acesso a livrarias que você pode olhar, folhear com calma? Quais são os pontos que vocês acham que o Brasil poderia melhorar? Deixa aí no comentário. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!